Eu acho que eu vivi a ditadura na minha família e até no início dos meus trabalhos, mas a gente, quem tinha mais consciência e vivia isso, sabia que estávamos numa ditadura, uma ditadura militar, um congresso sem funcionar, ou depois funcionando, mas subordinado a uma série de coisas. E hoje, em nome da democracia, com o congresso funcionando, eleições, entre aspas, livres, nós temos posturas absolutamente ditatoriais e anticivilizatórias. Como é que a gente percebe isso? Então vamos conhecer a nossa convidada hoje, Maria Tereza Auguste, graduada em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Catanduva, especializada nas áreas de Administração e Supervisão Educacional. Ela possui uma larga experiência em gestão de instituições, com foco sempre na produção, análise e aplicação de conhecimento, sempre relacionado à gestão pública, parcerias e organizações privadas de interesse social. É consultora, presta assessoria também nas áreas de elaboração e aplicação de metodologia e ferramentas de gestão pública, democrática e participativa. Lógico que se assim não fosse, aqui não estaria, né? Vamos combinar. Ela também trabalha em cima das questões temáticas de equidade, condição das mulheres. Dos motivos que nos levou aqui a presença tanto da nossa convidada como também da Isadora Dias, porque são mulheres e a gente quer que o nosso espaço também seja aberto a essa sensibilidade, a esse olhar, dentro daquilo que a gente propõe debater, que é a economia e política, né? E a nossa sociedade também. Então, ela trabalha, como eu estava dizendo, também em temas ligados à equidade, condição das mulheres e questões de gênero, instituições governamentais de direitos das mulheres, políticas públicas, estudos, análises de dados e processamento de capacitação, parcerias para implantação de metodologias, programas e projetos de interesse social. Tá bom? Vamos começar, Paulão? Pela característica profissional, trajetória dos convidados, né, acho que é uma oportunidade de discutir um pouco políticas públicas municipais. No final da década de 80 e a década de 90, principalmente depois da Constituição, nos municípios, né, ocorreram várias políticas inovadoras, seja renda mínima, parte de cultura, microcrédito. Deste resgate do passado, o que pode ser feito hoje em termos de inovação nas políticas públicas municipais? Você fala de propor assim, coisas novas. Isso. Também acho que acrescentaria as coisas que já existem e devam ser ampliadas. Sim, acho que vale sim. Vale lembrar muita coisa que a gente discute, que estão sendo implantadas, algumas com bastante sucesso, e a gente tem que pegar coisas que realmente deram certo no âmbito municipal, porque a experiência de um município pode ser aproveitada por outros municípios. E especialmente agora que nós estamos atravessando o ano eleitoral, com disputas fortes das prefeituras, e aí sim vai ser importante essa discussão. Um dos pontos fundamentais é também o resgate, porque exatamente dos anos 80 e 90, nessa fase eu liderei uma série de movimentos nacionais, estaduais e municipais na questão de gênero, direitos humanos, principalmente depois de 89, na implantação de políticas. É fundamental nós termos memória, porque a cada dia que a gente olha a realidade, que nos assusta, que nos preocupa, né, mas que não nos desanima, nós percebemos que houveram avanços somente na própria Constituinte, né, a grande luta na pré-constituinte nos últimos anos da ditadura, e fundamentalmente a implantação de coisas inovadoras, seja nas questões de gênero, seja nas questões de desenvolvimento social, seja nas questões relacionadas ao trabalho, e daí vieram surgindo os complementos legais. Eu acho que esse conhecimento exatamente é que tem que ser recuperado. A análise crítica sobre a realidade é que está faltando hoje. Nos assusta ver gente que participou conosco de ações, de atividades pós-constituinte e que hoje, de repente, estão enganadas com o esquecimento da memória de políticas públicas, de avanços que a gente conseguiu e que hoje, na realidade, em nível nacional, se manifestam como retrocessos violentos. E isso se repercute nos municípios, a gente não tem dúvida disso. Pós-constituinte, houve uma grande atividade dos órgãos articulados, de órgãos federais, de órgãos estaduais, mais afinados com os avanços, com os municípios. E houve, ao mesmo tempo, não foram só avanços legais, foram avanços institucionais de políticas públicas e que foram se acentuando muito no início do nosso milênio, né, maturando uma série de procedimentos, uma série de coisas. Agora,
Não dá para esquecer que nós vivemos num país com uma característica federativa muito própria, que não é comum em outros países, mas que pouca gente conhece como funciona. Então você tem recursos, diretrizes, coisas que dizem respeito ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, na área de transporte, habitação, saúde, educação, direitos humanos, direitos das mulheres, direitos de maneira geral, e que tem uma correlação com legislações que passam pelo Congresso Nacional, que passam pelo Estado e se efetivam no município. Onde é que há autonomia para definir certas coisas, certas decisões político-institucionais no nível do município, coisas que dependem de uma decisão institucional ou legal do Estado e coisas que dependem de uma decisão nacional, seja institucional, das políticas, porque a gente ainda vive no Brasil, eu acho que isso é um dos teus temas, uma dependência de recursos que passam pelo governo federal. E esse é um dos grandes problemas. Nós somos um país continental em que nós temos dependência, 5.700 municípios, dependência de decisões econômicas e de distribuição de recursos que passa lá em cima do governo federal. E nós estamos tendo hoje esse desastre que a gente sente na pele, que as pessoas que ainda têm uma condição de vida aí não sacaram, de destruição de direitos, de políticas e que está batendo no cotidiano das pessoas. Mas são decisões de políticas, de recursos públicos disponibilizados via sistema de saúde, via sistemas educacionais e que impactam os municípios. Talvez para provocar até um caminho, quando se fala de elaboração de programas e políticas para campanhas municipais, eu acho que uma política fundamental é a conscientização das pessoas, de eleitores e eleitoras, da dependência que se tem, governos estaduais e nacional, em relação aos serviços que nós achamos que só o município é responsável, tanto para receber o recurso como para distribuir o recurso. Ou ele é o dono da política e da fonte de recursos da política, né? Você tem trabalhado muito nisso, essa questão dos impostos e como que eles circulam no país, que a maioria das pessoas não está preocupada em entender isso. O posto de saúde não funciona, ela às vezes não sabe que parte daquilo lá depende do SUS nacional. O SUS é um sistema nacional. Então, parte daquilo depende de como a política nacional de saúde está tratando o direito à saúde. A mesma coisa na educação. Se não é uma escola pública diretamente relacionada ao município ou ao governo municipal, ela depende de recursos também nacionais, programas de educação, seja universidade, seja curso médio. Nós estamos numa fase agora que exatamente temos que discutir propostas, programas, para a gente identificar as pessoas que são candidatas e os partidos que identificam com o que a gente espera de uma boa gestão. Mas, ao mesmo tempo, a gente ter clareza de como deve se articular toda essa luta, toda a campanha, com a pressão de que em níveis estaduais e nacionais vão sendo preparados novos agentes para 2022. Porque a gente está numa fase de destruição de direitos, de políticas, de atividades, de respeito, de afronta à dignidade das pessoas, de desmonte da cultura, desmonte de tudo. As áreas de políticas públicas estão tendo interferências muito claras, ao mesmo tempo que se concentra a renda, aumenta a desigualdade, um grande número, milhões de brasileiros, e aumenta a desigualdade com aqueles poucos que são muito ricos, né? Eles não perdem. Então isso impacta diretamente na vida e nas políticas que devem ser oferecidas. É o desconhecimento que as pessoas têm do que privatizar serviços e bens públicos interfere na nossa vida. Não é só uma questão de privatizar nacionalmente. Nós estamos com privatização do Estado e tem candidaturas para municípios que são a favor de privatização de parques, de empresas municipais. São temas fundamentais que estão por trás daquilo que a gente enxerga, que é: eu quero atendimento de saúde, eu quero atendimento de educação, seja o privado, também depende de toda uma política pública, mesmo que meu filho esteja na melhor, minha filha, meu filho estejam numa escola pública ou uma escola privada, essa escola tem dependência de normas
e direções e decisões dos outros níveis de governo, privados, públicos, mas os públicos interferem na forma, quer dizer, no programa que as crianças vão ter, quer dizer, o impacto que tem esse sentido de censura a livros que os jovens podem ler, porque nós não estamos falando de crianças de 7, 8 anos. Dá a impressão que estão se fazendo leitura de livros de orientação sexual para crianças de 5 anos, né? Quando você tem adolescentes que precisam ser incorporados numa dinâmica de educação para valer, para a vida, isso tem a ver com a política nacional, estadual, tem a ver com a formação de professores e professoras nas universidades, que cada vez mais estão sendo pressionadas a diminuir a sua capacidade de pensar. Ou seja, resumindo, nós estamos numa época de mergulharmos na questão municipal, temos eleições e são fundamentais, de maneira nenhuma elas devem ser depreciadas, mas ao mesmo tempo a gente conseguir identificar em quem nós estamos vendo como candidato, quais são as suas visões que ele tem, ou que ela tem, de como uma política nacional, uma política estadual, seja para educação, para saúde, para saneamento, para cultura, para tudo aquilo que interfere na nossa vida, qual é essa percepção que essa candidatura para o município tem de como ele pensa ou ela pensa em relação às políticas nacionais e as posturas nacionais para financiamento de políticas, para garantia de serviços e de bens públicos, essa visão de que tem que ter muito menos funcionário para poder funcionar melhor, então tem que privatizar, tem que ter funcionários contratados por pouco tempo, você vai tirando o caráter da institucionalidade.